Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Mister T falando, canal Lucro da Vida. Vim trazer aqui uma mini aulinha bônus das aulas de Candlestick, tá? Um conceito mais avançado aqui, chamado de, vou ver aqui como eu posso escrever melhor aqui. Blending Candles. Blending Candles. É uma forma de visualização mais avançada aí. Quem já está mais tempo no mercado, bate o olho e já enxerga, tá? Eu vim explicar para vocês o que é isso e trazer alguns exemplos, tá? Então vamos lá. Puxar minha tela aqui. Então o que é um conceito de Blending Candles? Beleza. Digamos aqui que temos uma sequência de queda, tá bom? Tem uma sequência de queda. E aqui, digamos que continua a queda, e agora sim, finalmente, digamos que temos aqui um candle positivo, e nesse outro dia um candle positivo, e se dá reversão. Se você observar esta parte aqui, essa junção desses três candles, isso aqui você consegue enxergar um engolfo. Mas, Mr. T, o engolfo não teria que no dia seguinte envolver? Não necessariamente, tá? Aqui, utilizando o conceito de blending candles, um conceito mais avançado, você também enxerga, tem a mesma teoria, tá bom? Então, botando aqui como se fosse uma lupa, tá? Você tem aqui esse candle negativo, né? E o que acontece? Se você juntar esses próximos 2 dias, são 2 dias fortes, né, de alta. Então, tem o primeiro dia aqui de alta e o segundo seria aqui. Se você juntar, né, somando os dois, você percebe aqui um padrão envolvente, né, um engolfo. Esse é um conceito, um exemplo aqui de blending candles, certo? O que eu acho interessante ressaltar, né, você consegue, isso está no gráfico normal, você consegue enxergar um engolfo. E o que é um engolfo? Se você parar para pensar, deixa eu pegar aqui a corzinha azul. Se você parar para pensar, vamos fazer um círculo. Este engolfo, né? Agora, se você utilizar o conceito de blending candles aqui de novo, juntar esses dois candles, o que ele acontece? Imagina só aqui a abertura desse candle atingindo o candle do dia seguinte, e aqui o fechamento desse candle atingindo o candle do dia seguinte. O que acontece? Isso eu expliquei numa das aulas, né? Você imagina esse candle, você tem ele aqui, deixa eu procurar, aqui, branco, aqui. Você consegue diminuir essa parte aqui, ó, como se estivesse entrando. O que você vai ter aqui? Um martelinho. Martelinho que eu expliquei na aula passada, né? Então, retomando aqui, se você aplicar o conceito de blending candles nesses aqui, você vai resultar também, né, um martelinho, certo? Martelinho aqui em fundo, sinalizando a retomada. Muito bonito, né? A gente pode usar também, vou pegar novamente, né? Então, expliquei juntando aqui dois candles positivos, né, que vão se dar aqui igual a um engolfo, né? E, juntando aqui, né, igual a um engolfo. Você pode juntar também em 3 dias de candle, por exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui negativo. 2, 3, certo? Isso aqui seria igual a como se fosse um candle grande, né? Um baita de um candle, certo? Vamos ver aqui, eu separei aqui só 2, 3 exemplos aqui na prática. Aqui já está no Ibov, está aqui em 2019. Aqui, ó, o que a gente consegue ver? Aqui tem um engolfo para queda, olha só. Bem nessa região, se você observar, utilizando o conceito de blending candles. Opa, deixa eu pegar a flechinha aqui, fica mais fácil para vocês entenderem. Então você tem
este candle verde, né, marcando... Agora sim, este candle verde marcando o topo, né? E se você juntar esses dois candles vermelhos, o que acontece? Desconsiderando o pavio, né? O engolfo desconsidera o pavio, você vai ter isso aqui, engolfando, né? E aí sim, iniciando aqui a tendência de queda. E se a gente observar por este lado aqui, colocar a nossa lupinha, a nossa marcação, né? Aqui nós temos o mesmo sinal, exatamente o mesmo sinal. Reparem que vocês têm um candle vermelho. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Vocês têm um candle vermelho aqui de queda, né? Um pouquinho de pavio, certo? E no dia seguinte vocês têm um candle positivo, porém ele não está engolfando, né? Desconsiderando os pavios. E no outro dia seguinte mais um candle positivo. Aí sim, aí você consegue aplicar, se você juntar esses dois, o conceito de blending candles, certo? Deixa eu pegar outro exemplo aqui, que eu separei. Nós estamos aqui em agosto de 2019, em julho foi, tem um exemplo aqui que eu separei da Vale, que é bem interessante também. Vou lá na Vale 3, em 2015, vamos lá em 2015, cadê 2015, apareça 2015, fevereiro de 2015. Estamos aqui em fevereiro, olha só que bonito. Aonde vocês acham que estão? Nossa, eu estou vendo 2 engolfos aqui, 3 engolfos aqui nessa tela. Mas Mr. T, tanto engolfo assim. Olha só. Aqui ele cortou um dos engolfos. Deixa eu puxar mais para cá. Agora foi. Nós temos aqui um engolfo, rompeu a máxima, teve a alta. Aqui acabou um oco invertido, isso a gente vai aprender, vou ensinar para vocês mais depois, né? Aqui meio feio, né? Meio feio. Tá mais aqui para um retângulo, né? Bom, mas enfim. Segundo engolfo. Vamos lá, o segundo engolfo está onde? Aqui. Se você não soubesse esse conceito de blending candles, você não veria um engolfo aqui, tá certo? Você olharia esses 2 dias e, pô, isso aqui não é um engolfo, certo? Mas sim, se você fazer a junção que eu ensinei ali, o conceito de blending candles, né? Eu vou desenhar ele aqui. Então, você tem um candle vermelho. E juntando esses 2 verdes, candles verdes, né? E ele está começando embaixo, ele tem um baita de um engolfo, porém mais separadamente, em 2 dias, né? 2 dias a mais. Então, você junta esse conceito aqui, que se você junta esses 2 candles e tem um engolfo. Ah, mas você falou que tinham 3 engolfos aí. Exatamente, tem 3 engolfos. Engolfos aqui, engolfos. Então, o primeiro que eu marquei aqui, o segundo com blending candles e o terceiro está aqui, né? Todos aí com o resultado positivo aí, atuando, né? Nem que por um curto período de tempo, mas, né, se tem o resultado positivo. Que sem essa técnica de blending candles você, por exemplo, não enxergaria aqui esse exemplo, como tem vários outros exemplos, tá? Então, eu sou o Mr. T, espero ter ajudado, espero ter trazido conhecimento para você, espero que você tenha gostado. Então, você pode se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações se você gostou, curte o vídeo. Muito obrigado e um grande abraço.